Paz do Criador. Eu tinha feito nos stories um post nos stories sobre... Eu queria saber, na verdade, se vocês sabiam sobre a doutrina Trindade. Então eu fiz lá uma pergunta, vou deixar aí na tela para vocês. E algumas pessoas responderam. E eu falei que dependendo da resposta de vocês, eu poderia fazer um vídeo sobre Trindade. E tá aqui eu. Vamos ver, eu vou logo ao ponto sobre se a doutrina é verdadeira ou ela é falsa. E ela é falsa. Essa doutrina ela compete muito à salvação se você crê ou deixa de crer nela. Por quê? Porque ela coloca o Messias no mesmo patamar do Criador, e isso é heresia. E é isso que eu vou explicar para vocês. Então já vamos começar, eu vou logo no versículo que as pessoas que acreditam na Trindade mais usam para dizer que o Messias e o Pai são um só. Vamos lá, em João, que em hebraico seria Yahunan, capítulo 10, versículo 30. Vamos lá, o que diz lá? O Messias falando, né? Eu e o Pai somos um. É isso que o Messias fala. Aí o pessoal não tem entendimento e diz o quê? Que o Messias e o Criador são um só. Mas eles não entenderam o versículo em si. Eu vou provar para vocês o que o Messias estava falando nessa hora. Romanos capítulo 12, versículo 5. O que fala? Assim como nós, que somos muitos, somos um só corpo no Messias, mas individualmente somos membros um dos outros. O que o Paulo está falando? Assim como nós quem? Nós, os eleitos, somos muitos, porque, sei lá, você que é eleito, você, sei lá, do Paraná, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, somos muitos, mas somos um só, em um só corpo, que é qual? O Messias. Você pode falar uma coisa, olha, você é um eleito? Ok, você pode falar, olha, eu e o Messias somos um só, mas você é o Messias? Não, você não é o Messias, mas nós somos um só, que é a igreja. Outro versículo que fala a mesma coisa é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, que diz? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Todos nós eleitos somos um só no Messias, formando a igreja. E o Messias com o Criador foram a mesma coisa. Ele falou, eu e o Pai somos um. Não o mesmo ser, mas no mesmo propósito, no mesmo acordo, nas mesmas virtudes. Ele não está dizendo que ele é o Criador. Mas calma, você ainda não acredita? Eu vou falar mais versículos aqui para você. Mas só uma breve observação nesse versículo é que ele fala, eu e o Pai. Ou seja, são duas pessoas. Vamos lá em Yahunan, João, capítulo 8, versículo 16. O que diz? Se na verdade julgo ao meu juízo, é verdadeiro. Porque não sou eu só. Já está dizendo, não é só ele. Sou eu e o Pai que me enviou. Ou seja, são duas pessoas. Não sou eu só. Como vocês falam, não sou eu só. Sou eu e o Pai que me enviou. Já são duas pessoas. Outra coisa, esse daqui é muito bom. Eu já tinha até feito uma postagem nisso e vieram gente me criticar ainda nos comentários, mas eu vou falar aqui pra vocês. O que acontece? Chega um homem rico e ele chega lá no Messias. O que ele fala? Bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? E o que o Messias diz? Por que me chamas bom? Só há um bom, o Criador. E eu te pergunto, como que o Messias é o Pai ao mesmo tempo e só o Pai é bom? Não faz sentido. Aí uma garota, ela veio e me respondeu assim, ó, porque o Messias, ele foi para a Terra, incorporou o nosso corpo pecaminoso e deixou de ser bom. Não é isso que o Messias fala, ele diz que, olha, eu não sou bom, bom é só o Criador. Mas por que o Messias falou isso? Porque as obras que o Messias fazia, era o Criador que, como eu posso dizer, que enviava a vontade para ele fazer essas obras. Por isso que ele diz que não é ele bom, não é por obras que a pessoa se salva. Foi o Criador que fez que o Messias fizesse essas obras. Provas? O Criador envia o querer e realizar segundo sua boa vontade. Ou seja, se você quer fazer o bem, o Criador te enviou. Você faz o bem, o Criador te enviou. O Criador envia o querer e realizar segundo sua boa vontade. Por isso, como o rico pergunta para o Messias, falando, bom mestre, como faço para ter a vida eterna? O Messias diz,
que ele não é bom, bom é só o Criador, porque é o Criador que envia o querer e realizar segundo a vontade dele. Ou seja, não são uma pessoa só. Uma pessoa já está enviando o querer e realizar para o Messias. E por isso que o Messias fala que bom é só o Criador. Ele entende o Evangelho. Ele sabe o Evangelho. João capítulo 14, versículo 28. O que diz? Ouviste o que vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito. Eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Messias falou isso em João capítulo 14, versículo 28. Enquanto você diz que o Messias é o Criador, o Messias fala que o Criador é maior do que ele. E aí, como é que fica? Doutrina Trindade refutada. Mas não vou parar por aqui, eu tenho mais outros versículos. Matitiarro, traduzido errado para Mateus, capítulo 16, versículo 16, o que diz? Eu tenho que explicar isso aqui logo. Era um monte de gente que estava falando que o Messias era Elias, que o Messias era Moisés, que o Messias era sei lá o quem. Aí o Messias pergunta, e você, Pedro? O que você acha que eu sou? O que o Pedro fala? O Pedro respondendo disse, tu és o Messias, o Filho do Criador. E o Messias respondeu, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Duas questões aqui. O Criador revelou para o Pedro. Mesma coisa, o Criador enviou querer realizar segundo sua boa vontade. Mesma coisa. O Criador revelou para o Pedro que o Messias é o Filho do Criador. Foi entendimento, discernimento que o Criador deu para o Pedro. E outra coisa, não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O Messias está na terra falando isso, dizendo que o Pai está no céu. Acabou, não são a mesma pessoa. Refutado. Vamos para mais. Primeiro versículo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação do Messias, o qual o Criador lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que brevemente hão de acontecer. Revelação do Messias, o qual o Criador deu a ele. O Messias estava no céu e o Criador revelou a ele. E aí, como é que fica? Que foi? O Messias é o Criador, mas ele não sabe do futuro? Não, porque só quem é soberano é o Pai. Só o Criador ele tem o atributo de onisciente. Ele é onisciência, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. O Messias não. Isso, galera. Isso é a verdade. Trindade não existe. Não existe. Vamos mais. Matitiarro, capítulo 24, versículo 36, ou Mateus, chama como quiser. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente quem? O Pai, o Criador, Yahweh, o Altíssimo. Só Ele sabe do dia e da hora, só Ele sabe. Por que fala nem o Filho? Porque, como de novo, o Messias não tem onisciência. Ele não é o Criador. Simples assim. E duas coisas que eu quero... Uma coisa, que eu quero falar sobre esse versículo aqui. É que tem um monte de escritura que adulterou esse versículo para dar ênfase à doutrina herética da Trindade. A versão, olha o nome da versão, né? Almeida, corrigida e fiel. De fiel não tem nada, de corrigida para pior, né? O que diz lá? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Ou seja, eles tiraram a parte que diz nem o Filho. Para o quê? Para dar ênfase à Trindade. Eles arrancaram a parte que diz nem o Filho. E na versão Bíblia, Ave Maria, né? Essa versão da Bíblia fala a mesma coisa. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Eles tiraram a parte que diz que nem o Filho sabe, para dar ênfase a uma doutrina errônea. Outra coisa, 1 João, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Porque são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Esse é o versículo original. E olha, em quase todas as escrituras, na minha que eu tenho aqui, quase todas as escrituras está adulterada esse versículo. Como é que está? Porque são três os que testificam no céu. Nem isso já tem. O Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um só.
adulterado. Esse versículo não é assim. Você pode ir nos originais, não é assim. Eu tenho a minha Bíblia aqui e o versículo está adulterado, tá? Só para deixar logo claro. Nas versões Almeida, Corrigido e Fiel, Bíblia, Ave Maria e um monte de outro está adulterado esse versículo aqui. Pode ir nos originais você mesmo, para você ver a verdade, né? E agora, para finalizar logo esse assunto, eu te pergunto. Você já viu o Messias? Você já viu o Criador? Vamos então acreditar em quem viu, né? O que diz em Atos capítulo 7, versículo 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Criador. Acabou, né? Então é isso. Espero que alguém tenha entendido, né? Os eleitos vão compreender a verdade, porque a verdade só é entendida pelos eleitos. O próprio Criador falou, né? A verdade só é entendida pelos eleitos. O Criador envia o seu Espírito da verdade, o Espírito te guia por toda a verdade. Ou seja, só que o Criador envia o Espírito para essa pessoa vai ter o discernimento, vai ser guiada por toda a verdade. Por isso que eu dou a mesma palavra para uma pessoa, falo a mesma palavra para outra pessoa, uma creu e a outra não creu. Porque uma tem o Espírito da verdade, uma está sendo guiada pelo Espírito. Essa é a verdade. Doutrina Trindade é uma farsa criada pela igreja, né? Católica, apostólica, romana, só tem romana nela, a seita romanista e como eu vou falar? E aceita por todas as outras religiões, evangélicas, sei lá o quê. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto sobre salvação, essas coisas. Mas não tudo, tem muito assunto que eu poderia falar aqui. Se você quer saber assuntos sobre salvação, doutrinas verdadeiras, doutrinas salvíficas, vá no canal do Rômulo Marasquim, ele já fez um monte de vídeo explicando tudo bem direitinho. Aí você deve pensar, não, mas o Rômulo Marasquim ele fez, mas parou de fazer. Tá aqui, eu já falei com ele aqui, ó, tá aqui na tela, ele disse que vai continuar fazendo. Então o vídeo, nossa, 13 minutos, eu vou acabar aqui. Que você tenha entendido, que o Criador abençoe você e sua família. Paz do Criador.